conhecia, né? Era a tradição onde eu tinha sido de fato criada. Gente, hoje estou aqui com minha assistente de palco do lado para contar uma história para vocês. Eu sei que tem muita gente que começa a se interessar pelo universo místico, né? Começa a querer participar dessa grande festa aí que é o universo místico e fica um pouco em dúvida, assim, sem saber como é que se entra nesse caminho, sabe? Quais são as direções dentro desse caminho. E hoje eu vim contar pra vocês qual foi a minha direção dentro desse caminho. Como é que eu, na minha vida, entrei no universo místico e como é que o tarô veio parar na minha vida como a primeira ferramenta que eu tive para, de fato, aumentar os meus conhecimentos e explorar as possibilidades dentro desse mundo, né? Dentro desse mundo energético, dentro desse mundo espiritual. Então vamos lá. E é importante eu dizer para vocês aqui também que eu sempre fui uma pessoa intuitiva. Mas eu não era aquela pessoa intuitiva, assim, Joana d'Arc, sabe? Que chegava no colégio e tinha visões na minha frente. Não, eu tinha intuições. Às vezes eu tinha um insight, assim, que me dizia que alguma coisa estava errada, que eu não deveria fazer determinada coisa do jeito que eu estava fazendo, ou que eu deveria evitar determinada situação ou determinada pessoa. Eu sempre tive esses insights, assim, muito aguçados, mas eu não entendia que eles eram insights, eu não entendia que eles eram, enfim, ferramentas da minha intuição. Eu achava que eles eram paranoia, que eles eram a minha imaginação, então eu não dava muito crédito, eu desconsiderava isso, até eu mesma, né? Acreditava que isso era assim, maluquice de mulher, paranoia de mulher, deixava isso pra lá, não mexia mais nesse assunto, sabe? Um dia, quando eu já tinha 30 e poucos anos, eu acredito que eu tinha 33 ou 32 anos, eu procurei um tarólogo para fazer um jogo para mim. Eu estava num momento complicado de vida, eu era casada há muitos anos e estava querendo me separar, eu estava com questões profissionais, eu estava ali começando de volta uma carreira que eu tinha deixado meio que em hiato um tempo antes. E eu precisava de direcionamento. E aí uma amiga minha falou, marca uma consulta com o meu tarólogo, se você quiser nem joga na tua casa, né? Pode vir jogar aqui na minha casa, ele é muito legal, ele joga pra mim há muitos anos. E eu fui nessa, assim, eu tava realmente precisando de uma orientação, eu já tava fazendo análise, mas assim, eu achava que eu precisava de mais, sabe? Que eu precisava, assim, de um toque que não fosse apenas de mim, né? A análise trabalha muito com você e você mesmo. Eu achava que eu precisava de uma coisa, né, que viesse ali mesmo que do mundo esotérico. Então eu fui lá e marquei uma consulta com o tarólogo da minha amiga. E foi assim que tudo começou. E cheguei lá, assim, a primeira vez eu lembro que eu tava muito nervosa, sem saber o que ia aparecer no jogo. E ele abriu um jogo pra mim que foi, assim, muito revelador, porque de cara ele definiu o meu estado de espírito, e era um estado de espírito que eu mesma não tava conseguindo definir, eu tava tão confusa que eu não estava conseguindo apontar o dedo e dizer ali o que é que estava me incomodando, mas ele conseguiu. Ali naquele jogo ele conseguiu, ele fez algumas previsões do que ia acontecer na minha vida dali pra frente. Eu fui embora pra casa, ali meio que sem ver, né? Nunca tinha jogado o que ia acontecer. E cara, de repente as coisas que o homem falou começaram de fato a acontecer na minha vida, sabe? Situações inclusive que quando ele expôs no jogo eu falei, não, eu não sou essa pessoa, não vai acontecer desse jeito. E lá tava eu fazendo exatamente o que tinha sido dito que eu ia fazer e que eu achava que não era minha cara, sabe? Que nunca ia rolar. E nessas alturas as coisas começaram a destravar pra mim, né? E eu comecei a marcar outros jogos de tarô com o Marcos, que foi o meu professor. Marcos Coker foi meu professor de tarô. À medida que ele ia jogando pra mim, eu muito curiosamente, e olhando ali, fazendo milhões de perguntas, né? Que carta é essa? Quando sai nessa posição, por que você está dizendo que vai acontecer isso? Como é que funciona? Como é que funciona essa mandala? Como é que você consegue ler baseado nisso? Como, sabe? Chato mesmo, fazendo milhões de perguntas. E aí uma hora ele virou pra mim e falou assim, olha, eu acho que pelas perguntas que você está fazendo, pelo tipo de curiosidade que você está tendo aqui, você tem o dom para isso, sabe? Você não gostaria de fazer aula, você não gostaria de aprender o tarô? E nisso eu ainda estava jogando sempre na casa da minha amiga. E ela também era uma pessoa que já jogava há muitos anos, e a gente resolveu fazer um curso com eles juntas. Então toda segunda-feira a gente começou a fazer aulas de tarô com o Marcos, e assim foi durante mais de um ano. A gente teve uma formação que foi longa, de mais de um ano, tendo aulas com ele toda segunda-feira.
E pra mim o tarô foi assim, foi como aprender uma nova língua, sabe? É como se eu estivesse aprendendo a falar outro idioma. Eu já falei isso pra vocês no vídeo passado. Mas de repente eu encontrei uma maneira de canalizar, de poder ler toda aquela intuição que eu tinha, todos aqueles insights, aquelas coisas que eu achava, que eu meio que sabia. Eu comecei a ter uma ferramenta ali na minha frente que me ajudava a ver. Me ajudava inclusive a ver as coisas sobre mim mesma. Às vezes eu estava numa situação confusa com a minha cabeça, com as minhas ideias. E o tarô começou a clarear aquilo para mim de uma maneira que me deixou muito impressionada. E aí eu comecei a jogar para os outros. Essa foi foi o segundo passo. Primeiro eu comecei a jogar para mim mesma, né? E começou a me ajudar muito, assim, trazer muitas questões para luz para mim. E aí o próprio Marcos começou a me incentivar, olha, você já está ficando boa, você está fazendo boas leituras dos jogos aqui na aula, acho que está na hora de você começar a jogar para os outros, pode começar até aqui entre a gente e ver o que acontece. E aí hoje, né, muitos anos depois, eu já atendo como taróloga profissional, eu já tenho confiança no meu jogo total, vai aparecer uma coisa ali, eu sei que o tarô não tá mentindo pra mim, isso foi um tempo que levou, sabe, até você é uma pessoa cética que tá vivendo aqui no mundo do concreto, do preto e no branco, né? E aí de repente chega uma ferramenta que é mágica na sua mão, você leva um tempo pra se adaptar, sabe, pra entender que aquilo que você tá vendo é real. Depois que você entende, é um caminho sem volta, porque é como se você abrisse uma paleta de cores num mundo que antes era preto e branco, sabe? E essa jornada do tarô, ela vai abrindo uma jornada espiritual muito mais ampla para você. Porque como eu falei lá no primeiro vídeo, o tarô, ele é a chave de todo o conhecimento oculto da humanidade. Então trabalhar com ele é trabalhar com uma ferramenta milenar que abre muitas portas para muitos tipos de problemas e resolve muitas questões. Eu sou uma apaixonada pelo tarô. E aí, minha gente, foi quando eu coloquei a minha cara a tapa. Na época, eu trabalhava num coworking, eu trabalhava numa revista que ficava num coworking, e eu comecei a levar o baralho pro coworking e jogar pra galera que trabalhava lá. E nessas alturas, assim, eu vi que o tarô funcionava muito pra mim, mas eu não tinha ideia se aquilo que eu estava vendo nas cartas funcionaria para os outros também. E eu só fui ter ideia disso, eu só fui entender de fato que eu estava vendo coisas que estavam acontecendo de verdade, eu só fui ter confiança nessa minha intuição quando eu comecei a jogar para os outros e eu comecei a ver as coisas dando certo para os outros, o que eu estava vendo no jogo dos outros ser real, acontecer. Eu dar um conselho para o outro que resolvia a questão dele, ele ia agir daquela maneira lá na vida e de fato melhorava. E eu comecei a ficar muito impressionada com essa possibilidade de ajudar as pessoas de verdade, sabe? E aí eu fiquei louca pelo tarô. E aí eu fui estudar de fato e fui jogar de fato. Então, se você tá assim querendo aprender mais sobre o tarô da mesma maneira que eu aprendi lá quando eu tinha 33 anos, eu te convido para fazer essa jornada aqui comigo nesse canal de YouTube pra gente trocar uma ideia, para que eu possa te apresentar uma coisa que foi tão legal pra mim. Então, se você tá gostando desses vídeos, eu peço que você, olha, assine o meu canal aqui, deixe um joinha pra mim, que é super importante, até pra eu saber que tipo de vídeo vocês estão querendo mais, e deixem as suas sugestões aqui nos comentários, para que a gente continue aqui trocando essa ideia, e você também tenha acesso a essa chave tão fantástica que é o tarô na nossa vida. Um beijo!